Capítulo 81, versículo 10. Salmos 81, versículo 10. Que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus assim de misericórdia, um Deus de amor, e Ele nos resgatou do Egito, nos colocando na presença dEle, e o chamado dEle para todos nós está aqui neste versículo: aquele que der ouvido ao chamado de Deus, ele será ensinado pelo Espírito Santo, ele será cheio do conhecimento de Deus, e essa pessoa, com certeza, vai se tornar um verdadeiro adorador. Uma pessoa que verdadeiramente tem temor, tem respeito por Deus. Porque se porventura, nós temos aqui no Salmos 81, 10, o chamado de Deus. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, enche a tua boca e te encherei. O versículo 10, o chamado. Mas no versículo 11, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, nós temos a rejeição do povo para esse chamado de Deus. No versículo 11, nós temos a rejeição do povo no tocante ao chamado de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, abre a tua boca e te encherei. Essa é a lógica do chamado de Deus. Mas, infelizmente, nem todo crente aceita esse chamado. Tanto é que o título da mensagem desta tarde é Despertando o Afastamento de Deus. Ele nos chamou para estarmos perto dele. Porém, se há uma rejeição por parte dos adoradores, Deus ele se afasta. Em vez da pessoa ter vitória, terá grandes lutas na vida por conta dessa rejeição. O Salmos 81, 10 é o chamado. Agora vamos compreender o 11, versículo 11 do Salmos 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis. Meus queridos ouvintes, meus amados irmãos, nos dá a impressão que esse texto, ele acabou de ser escrito. Infelizmente, a maioria da humanidade estão habituadas com os falsos profetas, que em suas oportunidades ficam profetizando na vida das pessoas um lote de mentira. Que Deus vai estar abençoando-os sem eles fazerem nada. Continuam na prostituição, continuam na mentira, porque todos que estão nessas práticas abomináveis, são pessoas que não atenderam ainda o chamado de Deus. Nós temos que compreender que o pecado, quando ele entra na vida da pessoa, ele não entra sozinho. O pecado, ele já vem junto com o diabo. Então, aqui o texto diz, mas Israel não me quis. Não me quis ouvir. Então, nós temos que ter cuidado, porque o dia do Senhor se aproxima. E se faz necessário que todos nós estejamos no versículo 10. O chamado de Deus é um chamado para a salvação. Mas nós temos no versículo 11 a prova da rejeição do povo. Infelizmente, as pessoas, a maioria, não gostam de pregações doutrinárias. Estão acostumadas a ser enganadas pelos falsos profetas. Estão acostumadas a não ouvirem nada. Geralmente dizem que não é este tipo de pregação que estão com interesse. Querem ouvir
que vão receber a chave de uma casa, a chave de um carro, que Deus vai providenciar num casamento, mas não traz o povo para a presença de Deus. Não traz o povo para ter uma vida em santidade. Vou repetir. Quando a desobediência entra na vida da pessoa, junto com a desobediência vem o diabo. Não dá para separar um do outro. Então nós temos aqui no Salmos 81:10 o chamado de Deus. Deus te chamou para ser ouvinte da palavra de Deus. Glória a Deus. Deus te chamou para o senhor ou a senhora estar atento à voz do Deus da Bíblia. É verdade. É hora de vigiar para não estar no versículo 11, onde o povo rejeita pregações doutrinárias. Eu agradeço a Deus pela existência de geração de Davi, pois sairmos de um meio corrupto, onde temos agora plena liberdade de falar a palavra de Deus como ela é. Vou repetir o versículo 11 do Salmos 81, que diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Deus está se referindo ao desobediente. Meus amados irmãos, há uma contradição, há um erro doutrinário passado na face da terra, que muitos acham, porque aceitaram o Senhor Jesus Cristo e já foram batizados nas águas, serão salvos. Deixa eu só te dizer uma coisa muito importante. Muito importante. De nada adianta ter sido batizado nas águas se está levando uma vida na prostituição, na falsidade, na desobediência à palavra de Deus, na prática da mentira. Não será salvo. Salvação requer obediência. Salvação requer respeito por esse Deus da Bíblia. E quem tem respeito por Deus, obedece o seu evangelho. Quem tem respeito por Deus, está no Salmos 81:10. O chamado de Deus na minha vida e na tua é para sermos ouvintes a essa palavra da salvação. Nós percebemos no 11 que Deus disse: o meu povo não me quis. Meus amados irmãos, dá a impressão que acabou de ser escrito, muitos nos dias atuais não querem a palavra do Senhor como mandamento. Vivem com o espírito do engano, orientado por seus falsos mestres. Pastores que nada sabem, conduzindo o povo para o abismo. Pois o Senhor Jesus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aquele que tem conhecimento sobre o Evangelho de Deus, desperta o povo de Deus para a obediência a esse santo Evangelho. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais uma porção da palavra. Vamos ouvir uma canção com Isadora